Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje começando um quadro novo, o Ínterim. Por que eu escolhi um quadro com um nome tão esquisito desse? A ideia de Ínterim é um intervalo entre dois fatos, é a gente fazendo uma pausa, dando uma parada na correria da vida, da rotina, não apenas para descansar, mas para aproveitar bem o descanso que a gente tem, para a gente ter pausas reflexivas também, para a gente pegar algumas coisas e então voltar para a correria, para todos os dramas da nossa vida. Então esse é o vídeo para você assistir enquanto você está tomando banho, enquanto você está lavando louça, enquanto você está lavando banheiro, enquanto você está deitado antes de dormir, vídeos curtos de 15 a 20 minutos, mas para uma palavra de Deus chegar ao seu coração e a graça te alcançar no meio da sua rotina. E não poderíamos começar com companhia melhor. Estamos aqui com a Laura Rosas, minha amiga queridíssima. Laura tem uma inserção muito legal, principalmente no Instagram. Já participou da famosa Janela do Meio-Dia do Pastor Jeremias, com muita repercussão boa. Dá uma olhada lá no perfil do Pastor Jeremias, @PR Jeremias Pereira. E tem a do Pastor Jeremias no canal, no perfil da Laura, que também gravou lives muito interessantes com outras pessoas, e tem o podcast dela em todas essas plataformas de podcast, tem no Spotify, no Deezer, né, Laura? No Deezer em breve. Mas no Spotify tem lá, inclusive eu já participei, os podcasts sempre uma qualidade muito boa, e eu resolvi chamar a Laura para estrear esse nosso quadro, que sempre vão ser episódios com temas para facilitar a nossa reflexão. O tema de hoje é os dois natais. A gente quer comparar o Natal, que é a data de celebração, a data, a época, com o Natal devoção. Assim como o Natal representa o começo de uma nova era, o começo da obra e da vida de Cristo aqui na Terra, e como depois da sua encarnação, nós também queremos falar sobre o Natal devoção, o Natal que começa uma nova dinâmica do nosso relacionamento com Deus, pautada pela intimidade e pela reconciliação. Então, Laura, vamos lá. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E antes de você responder e já se apresentar também para o pessoal, além daquilo que eu te falei, já vou soltar a pergunta, aí você já emenda. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, na prática, qual a diferença que o Natal faz na nossa espiritualidade? Oh, meu prazer é todo meu de estar aqui, é uma honra. E eu pensei muito sobre essa resposta e eu acho que, na prática, o Natal, para mim, ele é um lembrete, sabe? Eu vejo que na nossa fé a gente tem muitas coisas para nos lembrar. A memória humana ela é meio falha, né? Por isso que nós temos a Santa Ceia, nós temos os sacramentos, e para mim o Natal ele é um lembrete da graça de Deus, do favor de Deus para conosco. Então, acho que o Natal é uma oportunidade, esse espírito natalino que a galera fala, uma oportunidade da gente repensar nosso ano, mas muito mais do que como um mero ritual. É uma oportunidade da gente se lembrar do favor de Deus, de mesmo nós não merecendo, Deus ter tido um plano eterno para nos salvar, e esse plano é Jesus e a vinda de Jesus para a Terra, que é o que a gente celebra no Natal. É muito além de uma festa que a gente come pra caramba com a família, mas um momento que a gente pode se lembrar mesmo do favor de Deus. Para mim, essa é a maior importância do Natal. Boa. E dentro daquilo que a gente está conversando aqui, você que é uma pessoa que nas suas reflexões sempre traz uma pegada muito da vida devocional. E com isso eu queria te perguntar como que a gente aproveita essa época de lembrança, dessas necessidades de lembrança que a gente tem, que vem com o Natal, como aproveitar essa época para melhorar, ou recomeçar, ou renovar a nossa vida devocional? Eu acho que começando, né? Porque muita gente também nessa época já está no final do ano, fica, 1º de janeiro eu começo a ler a Bíblia. Cara, tá tudo bem se você tem um plano de leitura anual, mas você não precisa esperar dia 1º de janeiro para começar isso. Então eu acho que é uma época que a gente se lembra do favor de Deus e que a gente lembra que, pô, Deus mandou Jesus para poder restabelecer a nossa comunhão com Ele. E o Natal é o início do que a gente vai celebrar em abril, mais ou menos, quando a gente celebra o sacrifício de Jesus, quando a gente celebra a Páscoa, que é Deus trazendo Jesus para que o véu fosse rasgado, para que nossa distância com Deus fosse suprida ali por Jesus, nossas dívidas com Deus fossem pagas pelo sacrifício de Jesus na cruz. O Natal é o início disso, não é simplesmente uma festa pagã, uma festa do capitalismo, ou sei lá o que você considera o Natal,
mas o Natal ele é esse lembrete. E se Deus mandou Jesus para restabelecer nossa comunhão com Ele, a parte de Deus foi feita. Agora a gente precisa fazer a nossa. O preço foi pago, né? O preço para que a gente tivesse comunhão com Deus foi pago. Então a gente não precisa, a gente tem que se livrar da nossa culpa, dos nossos pecados, entregá-los a Deus, confessar os nossos pecados a Deus e começar. Pegar sua Bíblia, procurar um plano de leitura legal, procurar ajuda da sua liderança espiritual, se você precisa, e largar a preguiça de lado e as desculpas de lado, tendo esse conhecimento de que o preço para que a gente tivesse comunhão e intimidade com Deus foi pago. O Natal é o início dessa obra redentora de Deus, né? O início assim na Terra, porque isso já vem desde os tempos eternos. Mas o Natal ele é esse início no plano terreno do que Deus estava fazendo para nos redimir. Então, a parte de Deus ele fez. Então, a gente tem que fazer a nossa também, de buscá-lo, de ler a palavra, de orar, e não depender dessas bengalas de ano que vem eu começo, porque senão você nunca vai começar. Então, aproveita essa reflexão para ajustar sua vida com Deus, sua vida devocional. Até porque o ano do cristão, se a gente for bem criterioso e mais histórico, não começa em 1º de janeiro, né? O marco inicial do nosso ano é a Páscoa, então não dá nem para falar, pô, vou esperar uma semana para começar, não. O nosso ano começa centralizado na Páscoa, e aquilo que você falou é importante, é a gente entender que a obra já foi feita e entender que também que Deus é o Deus de recomeços, né? Não importa a data do calendário, o estado que a gente está, o fato de que a gente não vai conseguir retomar hoje o mesmo ritmo do auge, por exemplo, nosso de vida devocional, nossos melhores momentos, mas que a gente precisa retomar, né? Eu gostei muito disso que você falou. E eu queria te fazer uma pergunta também, já que você falou que Natal é época de comilança, e eu sou filho de pastor, Natal, a comilança ainda é até... Antes eu ficava mais triste, mas eu fui amadurecendo, eu fui pensando, é boa, por quê? Porque geralmente o Natal faz só com nós 4 aqui em casa. Aí é bom que a comida sobra mais pra gente, a gente faz uma comilança, ceia normal, mas só com nós 4. Aí sobra uns 2, 3 dias para todo mundo, é uma maravilha. Mas tirando essa época de comilança, a gente fala que o Natal também é uma época bem familiar, de a gente encontrar com a família, lembrar da família, ter esses momentos juntos com a família. Então eu queria perguntar para você como que a gente pode aproveitar essa pegada familiar do Natal para estabelecer uma nova dinâmica devocional dentro das nossas casas, de vida devocional em família, mais dessa vida devocional pessoal, sabe? Mas a família diante do Senhor, vivendo juntos aos pés do Senhor. Como que a gente faz isso? Eu acho que uma coisa que a gente precisa recuperar nesses dias, e a pandemia foi uma das maiores oportunidades que Deus nos deu para isso, é a gente recuperar o culto doméstico, né? É óbvio que a comunhão com a igreja local, ela não é só importante, ela é essencial, mas o nosso culto doméstico também é essencial. Independente de como sua família faz isso, eu acho que não tem muita regra, se vocês juntam para orar, se vocês juntam para ler a Bíblia, ou para cantar um louvor, ou para os dois, mas eu acho que esse é um momento para isso, e principalmente num ano em que, pelo menos o pessoal das capitais, não sei muito bem como em algumas cidades pequenas as coisas não foram tão assim, mas que a gente não pôde ir à igreja local, mesmo no início, né? Mesmo que tivessem protocolos. Hoje nós temos protocolos para ir de uma maneira segura, mas no início a gente não podia ir mesmo, a gente estava com os cultos sempre em casa, mesmo que com as transmissões. Eu acho que foi uma oportunidade para a gente retomar isso, mas agora pensando no Natal, ainda mais aproveitar a comunhão familiar para termos comunhão juntos com Deus também. Teve uma época que seu pai falou uma coisa muito interessante lá na igreja, estavam lançando aquelas campanhas de evangelismo que a gente tem através dos grupos pequenos e dos nossos GECOS, que são as células lá do Oitava, e seu pai estava falando assim, olha, chama seu amigo para tomar um lanche na sua casa e fala que vocês vão tirar um tempo de orar e ler a Bíblia. Está na sua casa, é você que manda. Se você quiser fazer uma oração, faz. Se você quiser ler a Bíblia, faz. E é uma ótima oportunidade de você ter esse convite. Então, não sei aí como vai ser o Natal de cada família, né? Mas mesmo que seja um ano mais atípico, que talvez... Aqui em casa, por exemplo, a gente já teve um Natal com as 40 pessoas, que a família é bem grande. Então, não sei como é que vai ser o Natal de cada família, esse ano talvez menor, mas aproveitar esse momento que talvez vão estar com outros familiares que não conhecem a Cristo, para tirar um tempo na ceia do Natal de vocês também, para orar, para agradecer a Deus por Jesus, por esse ano, para ler um texto da Bíblia que tem a ver com isso, e para deixar essa semente da mensagem também de Deus em coração de outras pessoas que não conhecem a Cristo. Mas se fosse só sua família mesmo, se você tiver o prazer de ter
sua família toda, né, aos pés de Jesus, aproveita para fazer um culto doméstico, para celebrar esse momento juntos. Boa, e essa questão do culto doméstico é uma coisa que durante a pandemia, a minha família também, a gente tem que confessar que a gente não era muito diligente nesse ponto. As nossas agendas são muito diferentes, eu sei que na sua casa também é assim, a gente tem muita dificuldade de estabelecer isso, mas chegou um ponto, até recentemente a gente falou, não, a gente precisa retomar isso dentro da nossa casa, e tem sido muito bom, a gente está fazendo assim, não é todo dia que a gente senta e ora, com específico aquele tempo de devocional. Claro, a gente faz aquelas orações pré-momento juntos, né? Durante o momento juntos. Mas a gente tem tempos separados, pelo menos 2 vezes por semana, para ter devocionais. A gente tem leituras, a gente está usando aquele devocional do lecionário, tem as leituras diárias, tanto do Antigo quanto do Novo, um salmo por dia. Aí domingo entra um evangelho e tudo mais. A gente lê juntos e 2 vezes por semana a gente senta, faz as leituras juntos, conversa sobre os textos, ora junto. Isso eu acho que é fundamental, porque isso vai quebrando algumas coisas, querendo ou não, o culto doméstico é importante na consolidação da espiritualidade, não só da família, mas pessoal também. Porque se a gente caminha sozinho, a gente vai acabar conservando algumas coisas que não devia conservar, e nesse ambiente de família, onde o amor e o carinho estão estabelecidos, a gente tem um ambiente de confrontação também, e de arrependimento, e de cuidado. Eu acho legal esse comentário que você fez. E fazendo uma pergunta também para vocês, no seguinte, a época do Natal, além de ser uma época familiar, é o período em que as pessoas estão mais abertas para conversa sobre espiritualidade, não necessariamente espiritualidade cristã, mas sobre coisas, fazendo uma reflexão mais geral sobre a vida, fazendo aquelas perguntas mais filosóficas, fazendo perguntas à vida, as pessoas costumam fazer isso mais nessa época pré-natal. E eu queria te perguntar a sua visão, como que um cristão deve se portar diante dessas conversas, à luz dos mandamentos de Jesus e também à luz do senso de oportunidade, de como que a gente deve se portar. Eu acho que a gente tem que se posicionar, porque às vezes eu vejo crente querendo agradar todo mundo e você quer desejar uma coisa boa para a pessoa, ao invés de você falar que Deus te abençoe, você começa a desejar energia positiva. Isso aí me Energia preocupa positiva. bastante. Não, energia positiva não dá, não. Isso aí me preocupa bastante. Então, eu acho que as pessoas, isso é uma frase que eu escutei que me marcou muito, que as pessoas estão mais prontas para receber o evangelho do que a gente está pronto para pregar. Jesus mesmo fala isso, né? Orem para o Senhor da Seara para enviar trabalhadores, porque os campos estão prontos. E as pessoas, eu olho para o mundo hoje, às vezes, eu fico pensando em Jesus quando olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque as pessoas estão cansadas, elas estão sem pastor, elas passaram por um ano muito difícil, igual todos nós, foi um ano muito desafiador, então acho que todo esse contexto da pandemia intensificou mais essas reflexões de final do ano, o que esse ano significou, por que a gente está aqui, por que a gente viveu tudo isso. Então acho que você não precisa ser agressivo, no sentido de sair impondo. É o Espírito Santo que convence as pessoas, mas não seja passivo também. Não desejo que o universo te traga um feliz 2021. Não, é Deus, existe um dono do universo, né? Não existe uma força do além que manipula as coisas. Então, seja verdadeiro no que você fale, deseje o que você acredita, que Jesus abençoe aquela pessoa, que Deus lhe conceda um bom Natal. E talvez com essas frases pequenas, isso vai despertar a curiosidade das pessoas, mas, poxa, por que Deus permitiu esse ano? Quem é Jesus? Por que Jesus é Salvador? Talvez essas perguntas venham a você afirmar essas coisas. E aí você tem uma brecha para pregar o evangelho. Então aproveita esse tempo de felicitação, de reflexão para falar com as pessoas de Jesus, mesmo que de um jeito mais sutil, tipo um Jesus te abençoe, um Feliz Natal. Talvez aproveitar as suas listas de transmissão do WhatsApp, que você sempre manda aquela imagem de Feliz Natal para falar algo de Jesus na sua mensagem, suas redes sociais. Esse ano foi um ano que eu descobri muito o poder das redes sociais, o tanto de gente que a gente nem conhece, que vê o que a gente posta ali. Isso tem um impacto. Então, use os meios que você tem para falar de Jesus, principalmente numa época que as pessoas estão, de fato, mais sensíveis ao que está acontecendo, né? Todo mundo fala, até o pessoal que não é de igreja, pô, nascimento de Jesus. Ontem eu estava vendo um filme de comédia na Netflix e tinha uma questão nesse sentido, poxa, Natal, o nascimento de Jesus. Mas beleza, qual que é a importância, qual que é o significado do nascimento de Jesus? Acho que isso é
bem legal da gente trazer nessa data e de um jeito bem gentil mesmo, poder falar de Deus e do amor de Cristo para as pessoas. Maravilha, até porque o maior ato de amor que um cristão pode ter é apresentar aquilo que ele tem de melhor para as pessoas que o cercam, né? Gostei muito disso também. E, claro, Laura, todo mundo que vem aqui no canal, eu tenho que pedir indicação de livro. Não tem jeito, esse é um canal que é muito, como eu posso dizer, é muito fã, é muito incentivador da leitura, da literatura, de todo mundo que passa por aqui. Então, eu queria que você indicasse para a gente 3 livros que a gente não pode passar por essa vida sem ler. Eu escolhi 3 dos meus livros favoritos. O primeiro ele é mais no campo das mulheres, mas eu acho que é uma leitura válida para todo mundo. Inclusive, é um livro que eu não indicava ele há algum tempo, porque ele não se achava para comprar, e a editora Geográfica reeditou e republicou ele esse ano. É Como Ter um Coração de Marinho, Um Mundo de Marta. Ele agora tem uma capa nova, o meu é edição antiga, que era o que vendia lá na igreja. Mas é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo, ele só foi republicado, e ele é um livro sobre como fortalecer a nossa comunhão com Deus e uma vida atarefada. Foi um livro assim que mudou a minha vida. Se hoje eu posso ajudar outras pessoas a construírem a vida devocional, foi porque um dia eu construí a minha lendo isso aqui e me abençoou demais. Outro livro que eu tenho para indicar são As 5 Linguagens do Amor de Deus, do mesmo autor das 5 Linguagens do Amor. O livro mais famoso dele, né, ajudou vários casais a melhorarem seu relacionamento, e esse livro aqui me ajudou a entender melhor o amor de Deus por mim e como que eu podia perceber esse amor de Deus nas mais diversas coisas, na natureza, na igreja, na comunhão com os irmãos, enfim. Vale a pena ler, já emprestei para várias pessoas, inclusive ganhei de presente no Natal passado aí, então vale muito a pena ler. E por fim, acho que é um dos melhores, se não o melhor livro que eu li em 2020, que é Boas Novas em Ruth. É um livro sobre redenção nos campos do Senhor. Foi um livro que me mostrou Jesus no livro de Ruth de um jeito absurdo, e é um livro assim que eu recomendo para todas as pessoas. Todo mundo tem que ler, esse aqui não tem discussão, e é isso. Emílio Garófalo é outro nível. Eu li esse livro, estava viajando para o Ceará, na praia. A gente fez aquelas bate-volta, aquelas coisas de louco, né? Comprou um negócio, vamos, 2 dias para uma outra praia e 5 horas de viagem de ônibus para ir e 5 horas para voltar. Eu levei, vou ler esse negócio. Que livro sensacional. Incrível. Inclusive, não custa sonhar, quem sabe Emílio Garófalo não aparece no seu podcast aqui no canal também. Vamos orando por isso. Laura, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que Fico muito agradeço. feliz. Não é a última vez, é a primeira, mas não é a última. Diga pra gente, eu já falei no começo, diga pra gente onde a gente acha, vê as suas reflexões, aquilo que você tem produzido. Bom, eu posto muitos textos no meu Instagram. Se você procurar laura.rosas_, você acha, mas só digitar meu nome lá também, que fica mais fácil de achar. E meu podcast, hoje ele só não está no Deezer, por enquanto, estou estudando como fazer isso, mas tem no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, independente se você usa Android ou iPhone, você acha. Se você tem Spotify, mais fácil ainda. Chama Papos de Fé. Eu estou começando uma nova temporada agora, que o nome dela é Cartas. Vão ser 10 episódios de reflexões em cartas de Paulo. Ainda não escolhi todos, inclusive aceito sugestões. E é isso, já tem uma temporada toda lá. E está sendo bem legal essa história aí do podcast. De vez em quando eu posto um episódio ou outro no Instagram também, no IGTV, escutar enquanto você faz outras coisas. E é isso. Eu agradeço muito por ter participado. Vamos marcar lá mais no nosso podcast, no meu podcast também. A gente já tem um lá, né? Sobre disciplinas espirituais, inclusive, leitura da Bíblia, oração. Temos que marcar mais. Pois é, vamos marcar mais. Esse intercâmbio aqui é sempre bom. Então é isso, minha gente. Vocês conheceram a Laura. Para quem já conhecia, já sabia que seria ótimo. Para quem não conhecia, aproveitem, porque essa menina é sensacional. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curta, comenta, dizendo o que você achou, compartilha com todo mundo que você conhece, amigo, inimigo, conhecido. Inscreva-se no canal e clica no sininho para ativar as notificações para você ficar sabendo daquilo que a gente está postando aqui. Segunda-feira tem vídeo, a gente volta com o Lança Braba. Fiquei um pouco mais ausente aqui por conta de alguns compromissos acadêmicos, mas estamos de volta com tudo nesse final de ano. Muito obrigado pela companhia, viu, gente? Aquele abraço!